Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos. Vamos então ao nosso estudo, não é mesmo? Vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que Ele abençoe a nossa mente, abençoe a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que vamos compartilhar nessa noite. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do entendimento do alto. Nós precisamos da Tua graça. Que o Senhor tome agora, ó Pai, a nossa mente nas Tuas mãos. A nossa capacidade de ouvir, de entender, de captar, ó Deus, de executar. Que o Senhor possa abençoar todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Nós precisamos que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor nos dê a graça para podermos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento, através deste estudo. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Toma a minha vida nas tuas mãos. Ajuda-me para que eu possa conseguir compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós temos falado sobre tantas coisas tão complexas, tão profundas, tão sérias, abstratas, invisíveis, e que nós precisamos muito da graça de Deus, muito da bênção de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo que está relacionado ao nosso entendimento. Entendimento em relação à filosofia, ideologia, religião e mundo espiritual. Porque tudo isso envolve a nossa vida. Nós estamos envolvidos por tudo isso, não é? Pela a filosofia de vida, as ideologias, a religião e o mundo espiritual, a vida num todo. E como processar isso na nossa mente? Como processar isso na nossa cabeça? Como entender e separar isso? Como usufruir o melhor de tudo isso? Como separar e também reunir tudo isso? Muitas vezes cria uma confusão na nossa cabeça. Cria uma confusão no nosso entendimento, na nossa mente, e nós ficamos sem saber o que é a verdade, o que não é verdade, o que deve ser seguido, o que não deve ser seguido. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, ideologia, religião e mundo espiritual. E eu preciso que você ponha bastante atenção e tenha paciência para poder entender aquilo que eu gostaria de passar para você. Eu anotei tantas coisas, muitas coisas, e eu vou tentar passar um pouquinho daquilo que eu pensei, que eu analisei, e que eu copiei para poder compartilhar com vocês. Todos nós entendemos a vida, se é que entendemos, né? Ou a enxergamos e deciframos, interpretamos, definimos, conforme a base, o fundamento, a educação, a formação que recebemos desde o nosso nascimento. Então, o nosso entendimento, a nossa visão, ela vem através da nossa educação, da nossa criação, do que nós passamos, com quem nós passamos, por que passamos, o que nos foi passado, ensinado, o que nós vimos, o que é que nós aprendemos, o que é que nós entendemos ou não entendemos, né? E quando chegamos na idade de perceber melhor tudo o que acontece conosco e ao nosso redor, nós passamos então a observar, pensar, questionar, ponderar e a partir daí surgem as nossas escolhas e preferências. Eu já falei sobre isso, que da idade de 0 a 12 anos é uma idade de formação muitíssimo importante. Tanto que quando nós chegamos na idade de 12 anos, nós já sabemos claramente quais são as nossas escolhas e preferências.
o que é que realmente nós queremos. Em muitas coisas nós sabemos. Aos 12 anos de idade nós já sabemos. Eu já falei que às vezes a pessoa cresce, nasce num lar e ela vai vivendo a vida de uma forma, e quando ela chega na idade adulta, na idade de 18 anos, ela muda radicalmente. E as pessoas pensam, puxa, ela mudou de repente. Não. Ela já tinha a sua escolha lá aos 12 anos de idade. Ela só estava esperando o tempo de poder fazer o que ela já sabia que deveria e que gostaria de fazer. Porque ela já estava determinada nas suas escolhas e preferências. Então, aos 12 anos, isso já aconteceu, né? Então, quando chega nessa idade, nesse tempo de entendimento, né, sobre o que gostamos, preferimos e queremos, isso vem nos acompanhando, isso vai nos seguindo na nossa vida. E aí dá o início ao estilo de vida que desejamos, que adquirimos, né? E adquirimos uma filosofia de vida para nós, uma ideologia, uma teoria, princípios e doutrinas relacionados à nossa escolha, às nossas preferências e talvez à religião e ao mundo espiritual. Eu me lembro de muitas coisas na minha vida e eu já sabia muitas coisas, eu tinha muitas curiosidades em todas as áreas da minha vida, inclusive no mundo, sobre o mundo espiritual, sobre religião, sobre Deus e muitas coisas. Eu já tinha aquelas curiosidades e eu aprendi muitas coisas na Igreja Católica, aprendi no Espiritismo e então tinha muita coisa na minha cabeça. Mas havia dentro de mim uma necessidade de conhecer, uma necessidade de entender e de saber o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo e o que não é certo, não é mesmo? Mas eu quero falar sobre isso aqui, né? Como que nós processamos tudo isso? Todos nós olhamos e somos atraídos pelos interesses e ideias que nos são mais significativos, mais satisfatórios e convincentes. Nós sempre voltamos a nossa vida, a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso desejo, as nossas decisões para aquilo que mais se identifica com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós acreditamos, não é? E nós sabemos que toda filosofia e ideologia, ela é constituída pela reunião de pensamentos, ensinos e opiniões que sejam voltados para as suas preferências, para as nossas preferências, para os nossos gostos e sentimentos, difundindo considerações pessoais. Então, a filosofia que nós criamos para a nossa vida, ela vai ser definida de acordo com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós preferimos, com aquilo que mais nos atrai. Eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que eu quero passar para você neste momento, compartilhar com você neste momento. Com certeza, os pensamentos e opiniões não serão nunca plenamente aceitos por todos. Mas quando eu estou determinado com alguma coisa, isso não interessa. O que interessa é o que eu quero, é o que eu acredito, é o que eu acho, é o que eu gosto, é o que me atrai. Então, por isso que acontecem muitas agressões verbais, físicas e de muitas maneiras. Por quê? Porque as pessoas resistem, as pessoas já estão determinadas naquilo que elas querem e quando elas conseguem, quando elas veem que alguém não gosta, que alguém não quer, então ela agride de alguma forma. Isso é uma forma de defesa, é agredir. É ser agressivo, é mostrar que quer. Então aí que a pessoa fica mais determinada naquilo que ela gosta. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão reunindo isso na sua vida. E independentemente se o outro gosta ou não, se o outro concorda ou não, se o outro aceita ou não, a pessoa já está determinada. Porque o importante é o que ela quer, é o que ela entende. É o que ela acha, é o que ela gosta. O outro, se gostar, gostou. Se concordou, concordou. Se não, não. Porque o que importa é aquilo que está dentro dela,
que ela quer, que ela já definiu para ela. As pessoas tentam reunir tudo o que podem com o objetivo de criar informações, ensinos e um tipo de filosofia ou de ideologia como um único fluxo para justificar a sua forma de conduta, que é nada mais, nada menos do que a sua escolha e a sua preferência. Vocês estão entendendo isso? Então, ela reúne tudo para criar um único fluxo, né, para isso. E fala, não é isso, essa que é a verdade. Mas tudo está baseado nas suas escolhas e preferências. Então, ela reúne todos os pontos de percepção que sejam coerentes entre si para tentar dar sentido ao que acreditam e defendem, mesmo que não seja aceito por outros, ou que outros concordem. Isso acontece em relação à filosofia, à ideologia, à religião, ao mundo espiritual, social, em todos os lugares. De fato, né, pelo fato de sermos formados contendo espírito, alma e corpo, nós somos formados de espírito, alma e corpo, nós temos necessidades, curiosidades e experiências nessas três áreas: espírito, alma e corpo, e tudo ao mesmo tempo. E, querendo ou não, entendendo ou não, nós temos que passar e enfrentar tudo isso como puder, do jeito que puder. Se eu sei ou não, se eu tenho entendimento ou não, todo mundo tem que passar, infelizmente. Não é? E nós temos que enfrentar e procurar fazer da melhor maneira possível aquilo que nós podemos fazer quando estamos enfrentando. Quando estudamos e conhecemos os ensinos da filosofia ou das filosofias, não é? Nós estudamos sobre Siddhartha, o supremo Buda, chamado ou conhecido como o Iluminado, fundador do budismo na Índia, e a sua doutrina, né? Ele foi do ano 563 a.C., ele fundou a religião budista e a filosofia budista, e a sua filosofia estava voltada entre a vida é um sofrimento. E ele falou muito sobre a razão, sobre o desejo e sobre o apagar, ou sobre o terminar, sobre o fim da vida, não é? Então ele falou muito sobre isso, e tem muita filosofia, tem muita coisa, tem muitas palavras de conhecimento, de sabedoria envolvendo tudo isso. Também nós estudamos sobre Zoroastra, não é? O adorador dos astros, lá no ano 628 a.C., lá no Irã, na religião primitiva dos persas. Então, ele, adorador dos astros, e aí vem muitas coisas em cima disso, né? Nós aprendemos. E lá no ano 570 a.C., nós vimos então Mohammed, né? O fundador do islamismo, o profeta muçulmano, né? O profeta muçulmano. E também lá no ano 1935, nós vimos Dalai Lama, o monge budista, não é? O líder espiritual tibetano, né, no Tibete, né, pacifista, que aos 3 anos de idade ele foi considerado como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Né? A educação dele, ele falava sobre a educação do coração, e ele falava que a educação formal deveria dar mais atenção à educação do coração. E ele recebeu o Prêmio da Paz em 1989. Então, nós vamos vendo tantos filósofos, tantas pessoas que criaram filosofias de vida, filosofias sociais, espirituais, morais, éticas, todos esses. Por quê? Porque o mundo sempre esteve em busca da razão, a razão da vida, não é? A melhor filosofia de vida. O mundo sempre esteve em busca do mundo espiritual, em busca de Deus, em busca do invisível, em busca do oculto, em busca da paz,
E o mundo continua sempre em busca, buscando, 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 para ver se encontra a razão da vida realmente, a resposta para tudo. O fato é que Deus sempre quis se manifestar ao homem. Sempre Deus quis. Porque Deus formou o homem. Então, Deus sempre se comunicava com o homem, com Adão e Eva. Mas por causa do pecado, da desobediência, então o homem se afastou da presença de Deus, foi tirado da presença de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Eu já falei aqui que os meus princípios são os princípios da palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, não é? Então, essa palavra aqui é para aquele que quer conhecer a palavra de Deus, que quer ter entendimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo das coisas de Deus e da palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Então, Deus sempre quis se manifestar ao homem. E no ano de 2009 a.C., Deus falou especificamente com um homem, com Abrão. E Deus chamou Abrão para que através dele, Abrão e Sara, não é? E Sarai, Abrão e Sarai, Deus quis se manifestar a ele. E Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e Deus falou assim: eu quero formar um povo novo através de vocês. Mesmo que a Sarai seja estéril, eu vou fazer um milagre, eu vou abençoar o ventre dela, e através de vocês dois eu vou fazer uma nova nação, um novo povo que vai glorificar, exaltar o meu nome, e através da sua descendência, não é? Todas as famílias da terra serão abençoadas, porque através da sua descendência virá aquele que restaurará realmente o homem. Então Deus chamou Abrão, e o seu nome foi acrescentado para Abraão, que passou a significar o pai de muitas nações. Porque quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele acrescenta alguma coisa. E na vida de Sarai, né, como ela era estéril, Deus tirou a esterilidade e o seu nome passou a ser Sara. Abraão, Deus acrescentou, e Sarai, Deus tirou a impossibilidade de gerar e deu a ela a capacidade de ser mãe, a mãe de Isaque, não é? Nós temos essa história, não vamos entrar nessa história porque é muito longa e entra Ismael no meio, muitas outras coisas, mas eu quero falar sobre Deus sempre querendo se manifestar ao homem e falar com o homem. E Deus separou Abraão. Abraão formou uma nação nova e começou um novo povo através de Abraão. E eles conheceram a lei de Deus, a palavra de Deus. Foram desenvolvendo, crescendo, aumentando, multiplicando, mas mesmo sabendo do propósito de Deus, mesmo conhecendo o plano e o propósito de Deus, sabendo qual foi o propósito para o qual Deus os constituiu na terra, os colocou na terra, mesmo assim, eles desobedeceram, eles falharam e eles se misturaram com outras nações, com outros deuses, com outras filosofias de vida, com outras coisas, não é mesmo? E eles perderam aquela chance, aquele lugar de destaque como povo de Deus mesmo na terra. Eles perderam isso diante do povo, e no ano 605 morreu o seu último rei, e ali eles perderam a independência deles como povo de Deus, como Israel de Deus, perderam a independência, e aí começou então o tempo dos gentios. Por quê? Porque não deram tanto valor ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. Para todos nós. E quando nós cremos nisso, nós entendemos isso. Nós começamos a andar, a caminhar, a decidir e a fazer conforme a direção de Deus.
Mas quando nós saímos fora do plano de Deus, quando nós saímos fora do propósito de Deus e nós começamos a misturar outras coisas na nossa vida, então nós começamos a prejudicar, a atrapalhar e podemos até perder muitas chances de Deus na nossa vida. E é por causa disso que muitas vezes nós atrasamos muito a bênção de Deus na nossa vida. E por causa disso, o povo de Israel desobedeceu tanto, foi para cativeiro, passou por tantas lutas, como escravos, como servos do povo do mundo, porque eles se misturaram com o mundo. Mas veio Jesus, o Verbo que se fez carne. A palavra veio em vida. A palavra que foi anunciada através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas, agora essa palavra criou vida. Não é? O Verbo se fez carne, a palavra veio em vida, encarnada, a maior e melhor filosofia do mundo. A resposta para toda a humanidade, toda a raça humana veio a receber essa bênção, porque ele veio até nós, até todos nós. Não como palavra apenas, nem como lei ou rituais, mas em vida, em carne, falando conosco na nossa língua, comunicando conosco, vivendo toda a sua filosofia, ideologia, não apenas ensinando, mas vivendo. Era a palavra em vida, a ministração viva, sendo exemplo, modelo para todos nós. Ele deu a sua vida por nós e nos enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nos guiar a toda a verdade, pela verdade, através da verdade. Mas, mesmo assim, como o povo de Israel falhou, desanimou, esfriou, se misturou com os povos, infelizmente, como o povo de Israel, se corrompeu, desobedeceu, desviou e se misturou com os povos e se corrompeu de tantas formas, os cristãos também. A sua grande maioria, infelizmente, fizeram o mesmo. E, infelizmente, estão fazendo hoje, continuam fazendo, e muitas vezes pior ainda. Os cristãos deveriam buscar a Deus de todo o coração, porque a maior manifestação do amor de Deus veio através de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é? Eles se misturaram com as pessoas, com os costumes, com o mundo, com os pensamentos do mundo, com as crenças humanas, que a partir do século VII aconteceu o seguinte, quando eles quiseram pregar e anunciar Jesus e Deus e a palavra de Deus para o islamismo, para os islâmicos. Preste atenção nisso aqui. Eles não creram nos cristãos. E os cristãos daquela época, os islâmicos chamaram, vocês são idólatras. E eles disseram para os cristãos daquela época, lá no século VII, falou assim, nós seguimos um Deus só, Alá. E o nosso profeta é Maomé, mas vocês seguem um tanto de coisa. Vocês falam do Pai, falam do Espírito Santo, falam de Jesus e vocês criam imagem para tudo e adoram tudo. Nós não temos imagem, nós não temos idolatria. Olha que coisa horrível. E eles perderam a oportunidade de ganhar os islâmicos para Deus, por causa da sua forma de cultuar, que já estava totalmente misturada, comprometida com o paganismo e com tantas outras coisas. Vocês estão entendendo? Quando nós conhecemos a Deus e começamos a misturar as coisas, as pessoas não acreditam em nós.
Ela já tem os deuses dela, já tem as crenças dela. Quando elas veem um crente vivendo de uma forma totalmente incorreta, então elas falam, não quero não. Eu não quero isso não. E muitas vezes, muitos perdem a chance de ganhar outros para Deus por causa do seu estilo de vida que já está corrompido, que já está totalmente misturado. Deus não inventou religião. Ele não inventou religião nenhuma. O homem inventou esse meio para que as pessoas desenvolvessem um relacionamento espiritual através de ensinos, de rituais, que estivessem mais de acordo com a sua forma de ver, de pensar e de entender Deus e o mundo espiritual. É aquilo que eu falei, a pessoa cria uma filosofia de vida para ela, uma religião para ela, ela procura algo e busca algo que mais se identifica com aquilo que ela prefere e gosta. E então inventaram as religiões. Deus não inventou religião nenhuma. Existem milhares de religiões e as religiões só nos separam. O nome religião significa religar o homem a Deus. E o homem nunca esteve tão afastado de Deus como nos dias de hoje, com tantas religiões que existem no mundo inteiro. Porque religião não é o propósito de Deus. Nós precisamos de ter um estilo de vida que agrada e serve e obedece a Deus. Então inventaram as religiões para que cada um pudesse seguir da sua forma que mais se agrada, que mais o agrada. Essa é a razão de tantas religiões, formas de cultuar, de adorar, de celebrar, de ensinar, de pregar, de tentar convencer as pessoas a serem adeptas daquilo que elas professam crer. Conforme falamos no início, o ser humano tem facilidade de aceitar e de adaptar àquilo que mais apoia a sua forma de conduta em todos os aspectos. Aquilo que mais lhe convém. Vocês estão entendendo? Nós sempre buscamos mais aquilo que nos é conveniente. Aquilo que se identifica mais com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu concordo, com aquilo que eu aceito. Se não é conforme o que eu penso, o que eu acho, com o que eu concordo e aceito, o que eu gosto do meu jeito, então não tem interesse nenhum. Porque o ser humano só faz aquilo que ele quer e aquilo que ele gosta. Ele faz muitas coisas que ele não quer e não gosta, porque ele é obrigado a fazer em determinadas situações, mas ele não quer e não gosta. Então ele não faz com coração, não faz com amor, não faz com dedicação. Ele faz porque tem que fazer. Só por isso. Porque se ele tivesse a oportunidade de não fazer, ele não faria. Como ter verdadeiro entendimento espiritual? Como que nós podemos ter esse verdadeiro entendimento espiritual? Nós já vimos lá em Isaías 7,14, que o profeta Isaías viveu no ano 750 a.C. e ele profetizou para Israel. No capítulo 7, versículo 14, ele fala: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que se tornará em homem para falar conosco na nossa língua, na nossa linguagem, de homem para homem, de pessoa para pessoa, para que não haja dúvida. Ele se fez carne para restaurar e resgatar o homem. O homem foi lançado fora da presença de Deus por causa do pecado. E Jesus se fez homem para que através dele, como homem, o homem voltasse novamente para a presença de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus começa agora, já profetizou através de Isaías, que ele viria em forma de homem para resgatar o homem. E agora Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único filho, gerado por ele,
não é? Através dele, por ele, pelo Espírito Santo, ele deu o seu único Filho para que todos os que nele creem sejam salvos. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala assim: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é? O Verbo é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Não é? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 10 fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala: mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós vimos Deus aqui agora saindo da sua plenitude de Deus para estar limitado a um ser humano, a um corpo humano, para nos resgatar, para falar conosco, para nos dar entendimento, para nos ajudar, para nos resgatar. Então ele se humilhou, ele negou a sua forma de Deus e assumiu a forma humana para falar conosco. Isso é Deus chegando até nós. Então Deus se manifestou a nós em figura humana para falar conosco de pessoa para pessoa na nossa linguagem. Ninguém foi como ele, Jesus. Ninguém fez o que ele fez. Ninguém falou o que ele falou. Ninguém marcou o mundo como ele marcou. Não é? Que através da referência nós podemos falar antes de Cristo, no tempo de Cristo e depois de Cristo. Ninguém pode usar o seu nome no mundo como referência para dizer antes, no tempo e depois, como é dito em tudo, em toda a história, em todas as filosofias do mundo, antes de Cristo, no tempo de Cristo e depois de Cristo. Ninguém fez isso, somente ele. Nenhum daqueles filósofos que nós falamos, nenhum deles. Eles ou é antes ou depois ou é no tempo de Cristo. Porque quem marcou foi Jesus. Ninguém, somente ele, Jesus, ninguém viveu sem pecar e sem se contaminar como foi com Jesus. Ninguém. Jesus é o Deus humanado. Jesus é o Espírito de Deus humanado em nós. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra viva. É a palavra humanada. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos chegar lá no entendimento, não é? Como podemos ter o entendimento da vida, da matéria e do mundo espiritual? Como? Só existe uma forma para termos o entendimento da vida, da matéria e do mundo espiritual. Só existe uma forma, só existe um caminho, só existe um meio. Quando procuramos ver tudo com a mente de Cristo. Se não é com a mente de Cristo, através de Cristo, nós não temos o entendimento verdadeiro. As coisas ficam muito abstratas, fica uma incógnita, fica uma interrogação, fica um vago, faltando alguma coisa. Somente podemos entender a razão da vida, a vida, a filosofia de vida e o mundo espiritual e a matéria através da mente de Cristo, com a mente de Cristo.
O que não é visto com a mente de Cristo é interpretado de forma pessoal e conveniente, favorável à sua forma de ver, de pensar e de interpretar. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o Evangelho é formado através dos pensamentos de Cristo, que é o próprio Deus, porque Jesus é Deus. O Evangelho é formado através dos pensamentos de Cristo. Cristo é Deus, é o próprio Deus. Ou seja, o conteúdo do Evangelho é a mente de Cristo escrita. Eu estou lendo para vocês aquilo que veio na minha mente, aquilo que veio no meu entendimento. Está escrito. Eu estou falando o que saiu daqui de dentro. Mas o que saiu daqui de dentro, não saiu daqui de dentro, saiu da mente de Cristo. Então, o Evangelho é formado através dos pensamentos de Cristo, que Cristo é o próprio Deus. O conteúdo do Evangelho é a mente de Cristo escrita. Assim como Cristo é a palavra encarnada, a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se fez carne, é a palavra que criou vida, que veio até nós. Por isso, o Evangelho é de Cristo, a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, o ensino de Cristo e nada mais além de Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Emanuel. Eu não sei se você está conseguindo alcançar isso. Por exemplo, o Evangelho é de Cristo, segundo ele mesmo. E nunca, jamais, segundo ninguém, segundo nada. Se eu não tenho o entendimento das coisas, se eu não vejo as coisas com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, com o entendimento de Cristo, eu estou vendo segundo uma outra visão. E eu disse, o Evangelho é de Cristo. Ele não é segundo ninguém. Por exemplo, ele não é segundo Allan Kardec. O Evangelho segundo Allan Kardec. Não existe isso. Então não é segundo a mente de Cristo. É segundo a hermenêutica, a interpretação de Allan Kardec e não de Cristo. Vocês estão entendendo? Se não é segundo a mente de Cristo, a coisa mudou o sentido. O Evangelho não é segundo Joseph Smith, que é o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Não é. O Evangelho, então eu não posso, lá em Apocalipse capítulo 22, está falando que se eu tirar ou acrescentar ou mudar qualquer coisa, todas as pragas, os flagelos desse livro virão sobre mim. Então o Evangelho não é segundo Allan Kardec, não é segundo Joseph Smith, porque eles tem a Bíblia segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo Kardec, não. Tem o Evangelho, a palavra de Deus, segundo os Joseph Smith, os Mormons, que ele falou que recebeu um novo Evangelho. Não existe isso. Existe isso para conveniência das pessoas. Porque as pessoas criam as coisas dentro da sua conveniência, daquilo que elas acham, daquilo que elas pensam, e não daquilo que é através da mente de Cristo. Ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus, não é segundo Charles Taze Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Não é. Por isso que as denominações são diferentes. Porque elas são segundo fulano, segundo ciclano, segundo tal pessoa. Não. O Evangelho é segundo Cristo e somente segundo ele e mais ninguém. Por isso que eu tenho que pregar o Evangelho e nada mais além do Evangelho. Não a minha opinião. Não o que eu acho. O Evangelho, às vezes, é pregado segundo o pensamento de tantas pessoas. Porque eu vejo assim, porque no meu entendimento é assim. Não é no meu entendimento, é no entendimento de Cristo Jesus.
Porque se não é no entendimento conforme a visão e o entendimento e a mente de Cristo, então não é evangelho. É uma opinião pessoal, uma hermenêutica pessoal, que é a interpretação pessoal. E não é assim. As coisas não são assim. Pode ser para quem quiser, mas não deve. Não é assim. Todos nós temos o direito de ler ou de ter a opinião que quisermos ter e desejar. Só que uma coisa, preste atenção nisso aqui. Ter opinião é uma coisa. Ter entendimento é outra coisa. Vocês estão entendendo? O entendimento da vida, da matéria e do mundo espiritual só é verdadeiro quando é visto com a mente de Cristo e não segundo ninguém. Ninguém mesmo. Como podemos ver com a mente de Cristo? Quando partimos do conteúdo, da fonte do Evangelho, que é as boas novas ou a boa nova, ensinadas e vividas por Jesus Cristo, não segundo ninguém mais, mas nele. Essa semana uma pessoa me ligou e falou: eu estou confusa porque eu ouvi uma palavra de um homem inteligentíssimo, de uma pessoa tão culta, de uma pessoa que parece tão preparada, mas ela ensinou uma coisa que eu nunca li na Bíblia. Eu falei: então está errado. Para que você está ouvindo isso aí? Um dia alguém chegou para mim e falou: o senhor viu que apareceu e surgiu, encontraram a carta de Judas? E ela contradiz tudo que as outras cartas dizem. Eu falei: lógico, ele era traidor. Por que você está preocupado com isso? O traidor vai fazer de acordo com o pensamento dele mesmo. Alguém um dia chegou para mim e falou: o senhor soube que acharam salmos que nunca foram foram encontrados agora? Eu falei: não soube não. Por quê? E se esses salmos estão diferentes da Bíblia? Eu falei: então não é de Deus, só isso. Foi um outro que escreveu. Porque aquilo que não parte do fundamento, que não parte do princípio da mente de Cristo, não é de Deus. É de qualquer um, menos de Deus. Como podemos ver com a mente de Cristo? Quando partimos do conteúdo, da fonte do Evangelho, das boas novas, ensinadas e vividas por Jesus Cristo, não segundo ninguém, mas ninguém mesmo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é através dele, é dele, nele, através dele, com ele, por ele, para ele. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus falou. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele fala assim: quem permanece em mim, quem permanece nele, em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Mas tem que estar nele, permanecer nele, e ele em nós. Não é só com opinião, não é só ouvindo. Eu tenho que estar nele e ele em mim. Vocês estão entendendo? Precisa acontecer essa fusão, esse casamento, essa união. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas é só se estiver em Cristo, não é perto dele, nem do lado dele, nem ouvindo dele, nem lendo sobre ele, não. É se eu estiver nele, em Cristo, são novas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas eu tenho que estar nele. E não falando dele. E não apenas conhecendo dele. E não apenas ouvindo dele. Mas eu preciso conhecer, eu preciso saber e eu preciso estar nele e ele em mim. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: e se vós
estiverdes em mim, dentro, em mim, nele, e as minhas palavras estiverem em vós, dentro de nós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas ele precisa estar em nós, nós nele, e a palavra dele em nós. É dentro de nós, em nós. Preste atenção nisso aqui. O segredo para ter o entendimento é estar nele e ele em nós. Isso é uma fusão, é uma união total. Quando temos um encontro real com Jesus e nos entregamos por completo a Ele, Ele passa a habitar em nós. Ele passa a habitar em nós, a viver em nós e fazer e executar em nós e através de nós. O que isso significa? Isso significa que fomos envolvidos por Jesus. Então passamos a ter o verdadeiro entendimento do mundo espiritual, da vida, da matéria, de tudo. Lá em Atos capítulo 9, nós vimos o apóstolo Paulo. Seu nome era Saulo e ele era um fariseu, um judeu, um homem religioso, conhecedor da lei, com tanto entendimento, com tanto conhecimento, mas a visão dele era religiosa, apesar dele ser descendente de Abraão, ser da linha dos judeus, ser tudo, ele perseguia os cristãos. Porque ele não tinha o entendimento espiritual conforme a mente de Cristo. Ele tinha o entendimento espiritual conforme os ensinamentos que ele aprendeu com Gamaliel por causa da lei e judaica. Ele aprendeu muita coisa boa e maravilhosa, mas ele não tinha ainda o entendimento. Ele tinha conhecimento, mas não tinha entendimento. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, lá na estrada de Damasco, ele então passou a ter o entendimento e ver as coisas conforme a mente de Cristo. Por quê? Porque agora ele teve um encontro com Cristo e Cristo entrou nele, apossou da vida dele. Vocês estão entendendo? Assim como o entendimento espiritual possuiu Paulo, esse mesmo entendimento espiritual nos possui também. Quer nos possuir também. Quer envolver a nossa vida também. Jesus passa a habitar em nós. O Verbo, que é a palavra, passa a habitar em nós. A palavra passa a habitar em nós. O Evangelho passa a habitar em nós. Os ensinamentos de Jesus passam a habitar em nós. A mente de Cristo passa a habitar em nós. Para ter isso, nós não precisamos ser letrados, expertos, entendidos, ter um QI elevado. Nós só precisamos de uma coisa: querer, crer, receber, nos entregar. Só isso. E aí então, nós passamos a ter a mente de Cristo. Quando Jesus, a palavra, passa a habitar em nós, não entramos em guerra e conflito com o mundo e as suas filosofias, porque agora esse entendimento passa a ser a nossa própria vida, a razão da nossa existência. Vocês estão entendendo? Que coisa maravilhosa. Quando Jesus entra em nós, então esse entendimento passa a ser a nossa própria vida, a razão da nossa existência. Quando Jesus de verdade me recebe e passa a habitar em mim, Ele é a palavra, Ele é o Verbo, Ele é a verdade. Então, o entendimento também se apodera de mim e se manifesta em mim
como a minha própria existência, o meu estilo de vida passa a ser esse, a verdade, a mente de Cristo, o entendimento conforme a mente de Cristo. O meu modo de ser muda e nós passamos a ser diferentes. Como conseguimos entender isso? Apesar de tudo que vem de fora, quando nos entregamos a Jesus, recebemos uma luz que ilumina o nosso entendimento. E essa luz vem nos mostrar e vem nos fazendo ver a verdade, nos despertando, acordando, mostrando, revelando. A revelação abre o nosso entendimento. Isso é a obra de Jesus. Porque ele falou com os discípulos, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, mas ele estará em vós. Então, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, ele fala assim, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E em João, capítulo 16, versículo 13, ele fala assim, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então, nós passamos a pensar, agora tudo faz sentido para nós. Porque agora nós começamos a ver, não conforme as filosofias do mundo, não conforme o que eu acho, que eu penso que é melhor para mim, o que é minha preferência, não, mas conforme a mente de Cristo. A partir daí, quando sou confrontado ou questionado por qualquer assunto, tema, baseado no entendimento humano, eu os vejo agora conforme a mente de Cristo, conforme a palavra de Deus. Quando o entendimento segundo a mente de Cristo se apodera de nós, nós mudamos totalmente o nosso modo de ser, de viver, de pensar, de ver. Quando esse entendimento chega, ele mexe nos nossos fundamentos, na chave das nossas interpretações, das nossas hermenêuticas. Estão entendendo? Ele muda tudo, como mudou a vida do apóstolo Paulo, do Saulo que se tornou Paulo, apóstolo. O Evangelho não foi formado a partir de experiências, situações e acontecimentos humanos, nem analisados e estudados conforme filosofias, ideologias, pensamentos dos homens. O Evangelho foi formado dos princípios e pensamentos de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, a fonte de toda sabedoria e de conhecimento, o Deus Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eterno. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e habite dentro de nós, para que o nosso entendimento possa ser iluminado conforme a mente de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.